Bem, outro dado, outra frase, fala, né, que eu disse que no meio comportamental, às vezes criam-se algumas frases e tal. E tem uma palavra que é muito usada nesse meio, que é a tal da zona de conforto. Né? Veja bem, eu acho estranho, na verdade, quando você utiliza palavras de modo positivo que significa negativo, né? Porque a zona de conforto é, na verdade, a tradução de zona de desconforto. Então a pessoa diz assim, tá ruim, mas tá bom, né? E aí você diz assim, a pessoa tá lá na sua zona de conforto. Mas que zona de conforto é essa que você não está bem, não está em equilíbrio? Essa filosofia aí, né? Do tá ruim, mas tá bom, a filosofia do mais ou menos, isso tudo é negativo. Se tá ruim, tá ruim. Não tá bom. Não existe isso. Mas cria-se isso. Então a zona de conforto é que muita gente fala, psicólogos, psicanalistas, etc., terapeutas. Essa zona de conforto, na verdade, gente, é a zona do desconforto, é a zona do comodismo. E muitas pessoas, então, se ambientam e se acostumam a essa zona do comodismo, a essa zona que, na verdade, é de desconforto. E a gente precisa, então, colocar claro isso. Então, não existe zona de conforto, porque conforto é positivo. Se você se conforta, veja bem, se você se conforta, se você se conforma ao negativo, isso é negativo. Isso é desequilíbrio, isso é desarmonia, isso é doença. Então não existe zona de conforto nesse sentido de você acomodar-se à negatividade. Você tem que buscar a verdadeira zona de conforto. E o que seria a verdadeira zona de conforto? É você se sentir-se bem, você se sentir-se disposto a viver, disposto a enfrentar os desafios da sua vida, disposto a conhecer mais, a buscar mais. Isso que seria, né? É você estar numa zona confortável, você estar num ambiente propício à sua saúde física, mental, emocional, até mesmo espiritual. Isso seria uma zona de conforto. Você está se sentindo bem. Então, hoje eu estou me sentindo bem. Esse é conforto. Estar tranquilo, não ter nada me incomodando, estar fazendo aquilo que eu me proponho a fazer, estar sendo produtivo, criativo, buscando trabalhar mais, buscando ampliar, buscando compartilhar com as pessoas o conhecimento. Isso é confortável. Então nós precisamos sair parar de usar essas frases negativas que parecem positivas e positivas que são negativas. Temos que entender e buscar aquilo que é real. E o confortável para você é estar bem, estar em equilíbrio, estar em paz. Isso é zona de conforto. Essa zona de desconforto, né? Esse comodismo, né? Isso é outra coisa. E nós vamos nos enganando com isso, né? São os vícios, eu não falar a verdade, eu ainda não entendi muito. São vícios de linguagem ou são vícios de pensamento, né? São hábitos inadequados, são coisas assim que você vai acreditando que isso, de repente, parece que é bom. O fulano tá lá, tá doente, não quer fazer nada porque ele tá na zona de conforto. Coisa mais horrível. Você está doente, está em desequilíbrio e você está na zona de conforto? Não existe isso. Então a gente tem que buscar, sabe, sair fora desses chavões. Essa é a verdade, né? Esses chavões. Aproveitando falar de chavões, é aquela coisa da axologia, né? Do achismo. Todo mundo acha.
É interessante, né? Vocês já observaram? Acontece uma tragédia, aí vem os especialistas falar sobre a tragédia. Aí eu me pergunto, onde estavam esses especialistas antes da tragédia? Se eles já sabiam tudo sobre a tragédia, por que não alertaram as pessoas sobre a tragédia? Aconteceu a grande tragédia, né, ali essa coisa da barragem lá, né, que estourou, né? O pessoal lembra disso, né? Mariana, né? A tragédia de Mariana. Então, aí vem os especialistas falando, porque isso devia ter sido feito isso, já que devia ter feito aquilo, uma contenção, não sei do que e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Uau! Onde estavam esses especialistas antes de acontecer? Eles ficaram o quê? Especialistas só para eles? Nunca falaram para ninguém? Nunca foram num programa de televisão, de rádio, né, no jornal, falar sobre isso? Então nós temos muitas tragédias anunciadas e que os tal dos especialistas só aparecem depois que acontece. E ainda quando aparece, daí qual que é o que eles usam? Qual que é a frase mais usada? Eu acho. Eu acho que devia ser feito isso. Eu acho que devia ser feito aquilo. Eu detesto a axiologia. Porque eu digo assim, quem acha não tem certeza. Agora quando eu digo assim, eu penso, no mínimo você passa a ideia de que você tem fundamentos. Você está pensando sobre aquilo, né? Então eu penso, eu concluo que é assim. São várias formas e que às vezes as pessoas ficam eu acho. E pior quando interfere na sua vida, né? Quando interfere na sua vida que é pior. Porque aí a pessoa... Aí você vai no médico, vamos lá, vamos falar bem mais objetivo. Você vai no médico, daí o médico diz assim, eu acho que você está com hipertensão. Eu acho? Ele estudou para ter certeza. Ele estudou para ter certeza. Então ele não pode falar eu acho. Ele tem que te dar um diagnóstico preciso. Tem os exames, né? Que hoje existe a penca de exames, né, para fazer. Tudo bem, faz-se os exames, mas é necessário que você, em algum momento, você diga, olha, o seu diagnóstico é esse e o prognóstico, quer dizer, é esse. Porque o diagnóstico é quando detecta o mal-estar. Qual é ele? O prognóstico é como é que ele vai evoluir, se você fizer o tratamento, tal, né? É isso que se deve exigir, né, de um bom médico. Diagnóstico, né, a terapia clínica e o prognóstico. Porque não adianta você tomar um remédio sem saber que efeito ele vai fazer. Ué. Eu vou tomar para que isso, né? Então na vida também é assim. Né? A gente precisa parar de achar e pensar mais a respeito. Eu digo assim, quando falo sobre corrupção, por exemplo, eu digo assim, corrupção, ela obedece um padrão. Todo corrupto tem um desvio de caráter. Nenhum corrupto é diferente disso. Toda pessoa que promove a corrupção, que participa da corrupção, seja passivo ou ativo, ele tem um desvio de caráter. Então ele tem algo grave. Que vem da onde? Vem da sua formação, vem da família, vem da sociedade. Né? Eu digo que o dia que nós entendemos que a corrupção, os corruptos, né, detêm esse desvio de caráter, e a gente entender que isso começa na educação dessa criatura, lá na família, o dia que nós entendemos isso, a gente começa a mudar. Porque quem produz a pessoa com esses desvios é a família e a sociedade no geral. A sociedade é que produz os seus corruptos.
Então, o dia que a gente entender, a gente vai parar com essa produção, né? Vamos parar com essa produção. Vamos educar melhor nossas crianças, os nossos jovens, para que eles tenham bons valores, né? E não se corrompam, né, na sua vida. Então, dentro dessa história toda, quer dizer, a gente está falando, eu estava falando de achismo, né? Então não adianta achar, é preciso pensar e concluir. Eu acho que a corrupção é isso, eu acho que é isso, eu acho... Vamos parar com o achismo, né? E vamos pensar, vamos nos esclarecer melhor para emitir opiniões. Fiz a referência aqui de Mariana, né? E com quantas outras tragédias acontecem no Brasil e que tudo acaba na questão do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, e não se chega a conclusão nenhuma. Então nós precisamos ser mais assertivos, né? Buscar a razão das coisas para melhorar. Se a gente não faz isso, a gente não melhora.